poucos minutos, o deputado federal Rubens Júnior, que é do PT do Maranhão, ele deu uma verdadeira aula sobre imunidade parlamentar para os bolsonaristas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O artigo 53 da Constituição, que estabelece a nossa imunidade material, ele é claro. Deputados e senadores são invioláveis penal e civilmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E quando o legislador, em 2001, através da emenda constitucional 35, colocou o termo quaisquer, ele quer dizer que não há exceção. Não há exceção para as nossas falas, as nossas opiniões e votos. E isso não se restringe à tribuna, não se restringe à CCJ e não se restringe a qualquer local no Brasil, porque somos deputados federais. Aqui quem está falando é um deputado que está de tornozeleira nesse parlamento. Aqui quem está falando é um deputado que está sem rede social. E o artigo 53 é claro, direto, transparente, sem rodeio. Até o meu filho de 11 anos consegue interpretar isso aqui. Não admito que juristas, não admito que ministros consigam interpretar de forma diferente. Os deputados e senadores são invioláveis. Invioláveis, impenetráveis. São aqueles que são assegurados a sua inviolabilidade pela Constituição. Não está sujeito à ação de justiça. Por quaisquer é designar algo, alguém, sem especificação. Não tem exceção aqui no quaisquer. É um modelo, um exemplo amplo. É tudo que está no mundo. Por que alguém jurista estudado quer entender e interpretar diferente? Opinião não é fobia. Estão calando as pessoas, desembargador, de falarem o óbvio. Mas as pessoas jamais irão deixar de enxergar o óbvio. E muita gente falou, olha, quaisquer opinião, palavra e voto. Mas vejamos, senhores, a expressão quaisquer aparece diversas outras vezes na Constituição. Vou dar um exemplo, artigo 3º, lá nos Objetivos da República. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E aí eu pergunto aos senhores, e se alguém usando a imunidade e quaisquer da sua extensão, ofender quaisquer das outras formas de discriminação? Não é uma colisão? E é por isso que a gente aprende na disciplina de Direito Constitucional 1, de que não há direito absoluto. Que havendo colisão de direitos, nós temos que ver como menos um deles pode ser reduzido. E quem pode solucionar quando houver uma colisão de direitos? Sabe quem? O poder imparcial. Quem é o poder imparcial por excelência? Quem regra o acesso é mediante concurso público, que garante a vitaliciedade, que garante a imparcialidade, que veda a participação na atividade político-partidária, e é o Poder Judiciário. A bem ou mal, senhores, o nosso Constituinte, na verdade, a tripartição clássica dos poderes, escolheu para dar a última palavra ao Poder Judiciário, e está correto, que assim seja. A discussão aqui não é o uso da imunidade parlamentar, o problema é o abuso da imunidade parlamentar. Há uma grande distinção entre o uso e o abuso. O uso, a imunidade, é para proteger o mandato e a sociedade. O abuso é para proteger o criminoso. E a nossa Constituição não pode ser usada de escudo para proteger crimes, para proteger bandidos. Esse não é o espírito do corpo constitucional. Portanto, é indispensável para o exercício do mandato de qualquer um de nós a imunidade parlamentar. Mas ela não se confunde com a impunidade. Quais seriam os limites? A imunidade não pode servir para dar guarita à prática de calúnia, racismo, injúria, difamação, discurso de ódio. Não vi nenhum dos nobres debatedores dizer que você pode caluniar porque você está exercendo o cargo de deputado federal. Desafio qualquer doutrinador sério dizer, pode cometer calúnia, como você é deputado, você não será processado. Não, não é. Há um limite na imunidade. E é justamente esta que deve ser a discussão feita aqui. A Constituição não deve ser lida nos retalhos. A Constituição tem que ser lida no todo. Ela não pode, repito, ser usada para cometimento de crimes. A partir do momento que a Constituição, a imunidade parlamentar, é usada para cometimento de crimes, há um verdadeiro desvirtuamento. E alguém disse, não, mas só o Conselho de Ética pode julgar. Senhores, o Conselho de Ética é um órgão político, exclusivamente político, e é um órgão, por excelência, majoritário. Eu prefiro que, nestes casos, ministro Marco Aurélio, seja o Supremo Tribunal Federal, que é despolitizado, imparcial e contra-majoritário. Se academicamente estiver equivocado, eu peço que vocês retirem a minha expressão. Mas qualquer pessoa que estuda o direito constitucional sabe o que eu estou falando. Que, portanto, senhor presidente, para encerrar mesmo, se a gente for levar a sério a palavra quaisquer,
Eu vou pegar o Código Penal, artigo 296, parágrafo 1º. E olha só como cai bem no dia de hoje. É crime quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos. Falsificação documental está logo depois. Já pensou se pega a moda de usar esse quaisquer, abraçar o tanto de condenação que a gente não vai ver? Esse é o deputado Rubens Júnior, do PT do Maranhão, que deu essa verdadeira aula nesses deputados bolsonaristas que, depois de terem falado tantos impropérios, espero que eles tenham, Pedro, consumido essa fala aí desse deputado. Só fica feio e evidente para esses deputados. Já dei essa dica aqui e vou dar outra vez. Contratem um assessor jurídico competente que possam auxiliar vocês para que vocês não cometam tantos crimes no âmbito do parlamento, né? Porque a situação vai ficar cada vez mais complicada, vai ficar cada vez mais difícil. Então, Pedro, você conhece, né, o deputado Rubens Júnior, do PT do Maranhão. Conterrâneo do Flávio Dino, né? É maranhense também. E você vê que tanto ele quanto o ministro Dino têm um profundo conhecimento da lei, né, do direito constitucional. Na verdade, não precisa nem você ter estudado uma faculdade de direito para poder conhecer dos direitos e garantias fundamentais. É o principal assunto no início de qualquer aula de direito constitucional. Até para você que estuda concurso público sabe disso, que direito constitucional é uma das bases para se prestar qualquer concurso. E se tem exatamente essas falas aí que o Rubens Júnior trouxe, né? Não se pode fazer do uso um abuso, né? Você ter imunidade parlamentar e abusar dela para cometer crimes, que é o que está acontecendo hoje aqui no país, né? Deputados, por exemplo, como o Zé Trovão, que durante essa semana passada a gente trouxe uma das falas dele também, né? Que foi rebatida por outro deputado do PT. Ivan Valente, se eu não me engano. Isso. A deputada Carla Zambelli também, que utilizou mandou um colega deputado a tomar caju, como vocês gostam, né? E tomar caju. Ela mandou assim, numa comissão, como se isso fosse, como se ali fosse uma sala de aula e colegas de escola estivessem discutindo. Ou seja, ridícula, chulo o palavreado dessas pessoas. Júlia Zanata, que utilizando a camisa, como eu falei, com 4 dedos, 3 tiros na mão e com uma fala incitando ódio contra o presidente, segurando uma arma, né? Ou seja, esses deputados, eles cada vez mais tornam-se pequenos, mostrando que eles não têm nenhuma competência para estar assumindo um cargo eletivo ou qualquer que seja outro cargo público. Eles servem apenas para fazer vergonha e cada vez mais diminuir as chances da direita brasileira ascender ao poder.